Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre a tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, ou as tuas palavras, né? É luz para o meu caminho. Falamos no mês passado sobre o Apocalipse, que é a doutrina das últimas coisas, né? A palavra revelação, perdão. Apocalipse significa revelação, que é um tema dentro de escatologia. Escatologia significa as últimas coisas. Então falamos de Apocalipse e esse mês continuamos falando de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Das coisas que apontam para o fim. Aprendemos ouvindo nossos irmãos que os textos escatológicos parecem aquelas placas de sinalização de trânsito, né? Que vai dando o sinal para a gente, para onde a gente deve ir, e que vai mostrando quantos quilômetros falta para chegar em algum lugar. Então, os textos escatológicos, Daniel, Ezequiel, os textos do Novo Testamento na boca do nosso Senhor Jesus, ou por João, falado por João, por Pedro, ou no Apocalipse de João, também falado por Paulo, né? E todos esses textos vão apontando para o fim, para as coisas que devem acontecer. A palavra escatologia vem do grego escatos, e é comum dentro da teologia a gente falar do escatom de Deus, que se escatologia é o fim de todas as coisas, em Deus tudo é criado e nele tudo se encerra. Então, o que é o escatom de Deus? É o fim em Deus, é o fim estabelecido nele. Ele cria, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele nos ensina que não há história fora dele, a história acontece nele. Nele quem? Deus. Que Deus? O Deus Pai, mas também o Deus Filho, Jesus, o nosso Senhor. Tudo está nele, tudo se encerra nele. Nós, os discípulos de Jesus, olhamos para a vida a partir das lentes de Cristo Jesus. Cristo é uma lente para nós, que nos ajuda a ler a vida. Quando temos Cristo apenas como uma religião, é um fracasso, é uma derrota, é uma tristeza, é uma desgraça. Mas quando temos Cristo como uma lente, que nos faz ver a vida e ver a nós mesmos, é uma lente que me faz olhar para dentro e uma lente que me faz olhar para fora. Então, quando eu olho para Cristo como essa lente e vejo a mim, eu vejo quem eu sou, minha limitação, minha condição, minha natureza, meu pecado. Quando eu olho para fora, eu vejo o meu próximo, vejo o meu semelhante e leio a vida. A gente chama isso de cosmovisão, uma visão grande, né, da vida a partir das lentes de Cristo Jesus. Jesus é a lente que me faz ver e olhar a vida toda. Não é sobre como eu vou para o culto, ou como que eu canto no culto, ou quando eu estou nessa reunião. É para a vida, é como que eu sou como ser humano, trabalhando, estudando, ensinando, aprendendo, namorando, noivando, casando, tendo filho, criando filho, tendo negócios, fazendo contratos, enfim, vivendo. Cristo é essa lente que nos ajuda a ler a vida, ler a mim mesmo, olhando para dentro, e ler para fora. E é um pouco disso que eu quero conversar com vocês hoje, dando um panorama geral, assim, que eu oro e espero que nos ajude a perceber as lições que temos ouvido já nas pregações aqui, mas também continuaremos a ouvir até o final desse mês. Eu quero orar com você. Vamos orar? Mais uma vez, só pedindo que o Senhor nos dê graça, tire as nossas resistências, nos dê uma mente sensível para absorvermos essa palavra. Sim, Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Fale conosco, abra nossa mente, nos ajude a ser sensíveis à sua voz e percebermos que o Senhor já nos deu as lentes necessárias para olharmos para a vida e para nós mesmos, Senhor. Continue nos libertando
e que a Tua palavra continue nos curando. Senhor, enquanto estou pregando aqui, eu peço para a Tua glória, cure o doente, Senhor, cure o enfermo, visite aquele que está aqui, aquele que está em casa, aquele que está no hospital, aquele que está acompanhando esse culto de longe, aquele que vai acessar esse conteúdo em algum momento. Nos visite a todos, Senhor. Nós precisamos ser curados em nossa mente, em nosso espírito, em nosso corpo. Faça isso para a glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero incentivar, os irmãos que estão em casa por alguma dificuldade ou alguma necessidade, oramos por eles, mas quero incentivar aqueles que estão em casa por outro motivo, que venham para cá, venham para o culto presencial. Tem muita gente com dificuldade ainda de voltar da pandemia para o culto presencial, porque para a vida já voltou, e isso tem sido uma armadilha muito ruim, que tem trazido muito dano. E eu espero que isso também esteja dentro da percepção dos nossos irmãos, como que isso nos influencia e deve estar no nosso radar, no nosso olhar de percepção para as coisas que acontecem nos últimos dias, como obstáculo, como barreira, como prejuízo do nosso relacionamento com o Senhor. Deixa eu fazer alguma consideração primeiro, irmãos. Abra sua Bíblia na Epístola de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 16. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Depois nós vamos continuar lendo o capítulo 2 também. Eu vou ler esse texto bíblico. Nós temos no Novo Testamento e no Antigo Testamento muitos textos que falam sobre escatologia. Há muitos textos, irmãos, que apontam para o fim. Nós encontramos, por exemplo, a profecia de Daniel, a menção da profecia de Daniel feita por Jesus no sermão escatológico dele em Mateus capítulo 24. Lemos o texto de Paulo, vamos ler o texto de Paulo também falando sobre isso. Pedro fala sobre isso o quê? Sobre o final, os últimos momentos da igreja na terra. Então, toda vez que nós falamos de escatologia, o fim dos tempos, a gente pensa nas últimas coisas que estão acontecendo. Então, é o aparecimento, por exemplo, da besta e do falso profeta, do falso profeta e do anticristo, que são duas bestas que aparecem, uma representando o falso profeta, o outro o anticristo. São duas entidades, uma é uma encarnação do maligno que dá poder a um outro homem, e então há governo religioso e político misturado, como sempre foi, só vai piorar, pode ter certeza disso. É a mistura de religião com política, vira um balaio de gato, e um dá força para o outro, e a sociedade fica encantada com isso, e com esse encantamento há uma cegueira, e essa cegueira então é finalmente o ponto final para que Satanás se manifeste, para destruir o homem, e Jesus volta para buscar a sua igreja. Sempre que falamos de escatologia, esse é o nosso olhar último. E eu gostaria de hoje conversar com vocês sobre também esse olhar último que já tem sido falado aqui, mas antes de um olhar um pouquinho mais permanente, mais presente, mais imediato, que às vezes me parece que foge. Por isso que nós estamos trabalhando o tema Tua Palavra é Luz para o Meu Caminho. E eu quero ler com vocês a partir então da conversa de Pedro. Pedro, que andou com Jesus, ouviu Jesus, aprendeu com Jesus, ele nos fala coisas muito importantes que eu quero considerar com vocês aqui. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário,
nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que dizia: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então deixa eu só comentar um pouquinho, vou lendo e fazendo algum comentário por conta do nosso tempo. O Pedro, ele começa exortando os irmãos a que estejam atentos. Como nós estamos fazendo nesse mês, Pedro fez naqueles dias, dizendo que a palavra é luz. Olha o que ele diz aqui, né? Como uma candeia que brilha em lugar escuro. Ele está falando assim: eu vi Jesus, eu aprendi com ele, e o que ele disse trouxe luz para nós, e deve trazer luz para vocês também. E quando Pedro está falando disso, ele está se referindo aos ensinos que já nos dias dele, enquanto ele era vivo, os ensinos que já surgiam, colocando em dúvida a palavra de Deus. Se naqueles dias, quando, eu estou falando João, mas é Pedro, né? Eu falei João, é Pedro, tá? Então me parece que onde eu falei João aqui é Pedro. Eu falei Pedro? Essa água aqui, irmãos, deve ter alguma coisa. Pedro, ele nos seus dias, ele está enfrentando já pessoas que estão pondo em dúvida as Escrituras, estão distorcendo o que o apóstolo Paulo escreveu, que Pedro diz que são Escrituras sagradas. Pedro, ele exorta a que nós não desprezemos o que foi falado pelos profetas. Mas os profetas, o que os profetas têm a ver conosco? Isso é o que dizem hoje, mas isso também é o que diziam no dia de Pedro. Eu gostaria que você percebesse que, como nós já aprendemos aqui, nós vivemos os últimos dias. Os últimos dias, eles passaram a acontecer depois da vinda do Senhor, quando Jesus ascende e sobe ao céu e dá a promessa que dizendo: olha, eu vou e volto, eu vou preparar lugar para vocês, mas vou voltar. Enquanto eu não volto, vou deixar o Espírito Santo com vocês, mas eu vou voltar. Começaram os últimos dias, e os últimos dias, como o próprio Senhor disse, haveriam gente que iriam distorcer as Escrituras, desfazer das Escrituras, se afastar das Escrituras, que é chamado também de apostasia. Isso já estava acontecendo nos dias de Pedro, e nos nossos dias, da mesma maneira. Então, quando nós pensamos no fim, é comum nós olharmos para o epílogo, o último momento do último capítulo. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho antes. Nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias que estão acontecendo manifestam as ações do inimigo de Deus, Satanás. Vamos lembrar que Satanás não tem chifre, nem rabo, nem capa preta, nem tridente, ou essas coisas todas, porque quando pensamos em Satanás nessa imagem, até o mais tolo dos homens, só o tolo dos tolos que não, mas os mais tolos dos homens vai dizer: eu não quero saber disso não, eu gosto é do bem. Só que é esse bem que a palavra nos ensina que Satanás se traveste dele, ele se traveste do bem, ele se apresenta como anjo de luz, como mensageiro do bem, como instrumento de justiça. Para quê? Para trazer engano.
Esse é Satanás reinando nos últimos dias, que é os dias que nós vivemos. Então, já nos dias de Pedro, Pedro fala: gente, nós ouvimos o Senhor. E ele diz assim: nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram a palavra de Deus. Duas coisas que hoje são desprezadas: as Escrituras e os profetas. As Escrituras, o Novo Testamento, as Escrituras todas, né? O Antigo e o Novo Testamento. Mas as palavras que os apóstolos disseram e os profetas, hoje é desprezada. Então, esse é um alerta para mim e para você. Vamos tentar identificar por que isso acontece hoje. Ele continua no capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Enquanto nós vamos lendo aqui, irmãos, deixa o seu radar ligado para você ir identificando as imagens, as figurinhas que aparecem aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá bom? Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. O que é heresia? É o distanciamento da palavra de Deus. Heresias destruidora. Não é aquela inocente, não. Ela é destruidora. Por quê? Porque ela abre a Bíblia para negar a Bíblia. Ela fala de Deus para negar Deus. Ela ora em nome de Deus para pôr o homem no centro dessa oração. Ela é sutil. Satanás, irmãos, não é extravagante. Extravagante somos nós, os homens. Os homens são extravagantes. Eu aprendi com um irmão presbítero que falava assim: você quer aparecer? Põe uma melancia no pescoço e escreve azeitona. Pronto, você vai aparecer. E o ser humano tem esse negócio de querer aparecer, de ser extravagante. Satanás não, ele é sutil, ele é discreto. Ele anda pelas sombras, ele é rasteiro. A gente nem percebe. E quando vai ver, ele está no nosso meio. Pedro fala disso. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, que nós estávamos cantando agora, né? Negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Bom, alguém pode dizer assim, não, negar o soberano não. Mas hoje, um dos pontos da discussão que está em voga é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano? É nada. É que não se fala assim, mas se ensina assim. É como se a gente vai absorvendo esse conceito sem nem perceber. A ideia de que Deus não é soberano e que o homem é dono do seu próprio destino. E vamos ver se a gente consegue identificar isso no ensino da história. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres, são mestres, tá, gente? Os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Pedro fala aqui de 2 grupos de pessoas, o ímpio e o piedoso. Quem é o piedoso? Vem da palavra piedade. Piedoso é o que ama.
Piedade tem a ver com amar a Deus. Quem ama a Deus é piedoso. E o ímpio é não piedoso. É não amar a Deus. Olha, duas coisas que nós encontramos na palavra do Senhor: impiedade e piedade, justiça e injustiça. O piedoso é justo, o ímpio é injusto. O piedoso é o que ama a Deus. Quem ama a Deus, ama quem mais? O próximo. Quem ama o próximo produz justiça. Então o piedoso produz justiça. Quem não ama a Deus é o ímpio, é o não piedoso. O ímpio não ama o próximo, portanto ele produz injustiça. Então Pedro fala aqui de dois grupos de humanos: o piedoso e o ímpio, o justo e o injusto. E ele mostra como que na manifestação da maldade dos homens, Deus não poupou o ímpio e injusto, mas Deus poupou o piedoso e justo. Ele também nos ensina que o piedoso e justo não é piedoso e justo por si mesmo, mas por causa da luz que ele recebeu da palavra, do evangelho. Deus o tornou piedoso e justo, tirando ele da condição de não piedoso, de ímpio e injusto. Amém, irmãos? Quando eu digo que nós lemos a vida a partir das lentes do evangelho, eu então começo a perceber que nessa lente me ensina sobre leitura, sobre o que é piedoso. Veja que eu não estou falando de religioso, eu não estou falando do engomadinho, bonitinho, cheirosinho, que está lindo por fora e é podre por dentro. Não, Jesus chama isso aí de sepulcro caiado, de hipócrita, de fariseu, de legalista, de religioso. Nós estamos falando de piedoso, Jesus de Nazaré, que ele, como ser humano, é tão extraordinário que as pessoas têm dificuldade de vê-lo como Deus. Você percebe isso? Mas, porque ele é Deus, ele mostra a sua humanidade. Um humano que agrada a Deus é piedoso e justo. Um humano que não agrada a Deus é ímpio e injusto. Pedro diz então que Deus, no tempo da tribulação, preserva o piedoso e justo, mas traz castigo. Ele fala, por exemplo, que o Senhor não poupou os anjos que se rebelaram contra ele. Aqui, um alerta para aqueles que só conseguem enxergar o Deus rosinha, fofinho, bonitinho, que não condena ninguém. Deus é amor, como jamais condenará alguém? Bom, nós estamos lendo aqui de Pedro, que ouviu Jesus de Nazaré, Pedro ensinando que Deus não poupou os anjos, não poupou a descendência de Noé, e não poupará aqueles que se entregam à impiedade e à injustiça. Amém, irmãos? Mas Deus é amor, por isso mesmo, Ele é amor, Ele não tolera a injustiça e a impiedade. Nós como pais, às vezes temos dificuldade de corrigir um filho, porque tendemos a proteger ele a todo custo. Deus não tem esse desequilíbrio que nós temos, Ele corrige mesmo, Ele chega o reio, e ajuda a gente a entrar no rumo. Eu acho que minha mãe aprendeu com ele, porque ela falava, você vai virar gente. Eu já achava que eu era tão bonzinho, mas ela falava isso, não sei porquê. Bom, então Pedro continua no seu texto e diz assim, deixa eu ler aqui algumas características desse pessoal que é ímpio e injusto. Continua com o seu radar ligado aí, tá bom? Então ele diz assim, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Ele está falando de paixões, desejos. Paixão é coisa boa, viu, irmãos? Paixão, desejo, é coisa da nossa natureza, é bom.
Só que essa paixão e esse desejo, ela também é contaminada pela nossa queda, pelo pecado. E faz então a gente a se entregar e só desejar aquilo que nos traz apenas satisfação e prazer. E a coisa que nos traz satisfação e prazer, que encaixa naquela coluna de ímpio e injusto. Então, você já teve prazer, você já teve aqui aquela coisa que você fala assim, me dá prazer de ver alguém que fez mal para mim, aquele negócio que a gente chama de vingança? Sim ou não? Então, isso não está naquela coluna do piedoso e do justo, certo, pessoal? Isso está na coluna do não piedoso, ímpio e injusto. Então, isso está na nossa natureza, é paixão. Então, tem paixões nossas que precisam ser submissas à palavra de Deus. Que palavra? Essa aqui, escrita por Pedro, por Paulo, por João, pelos profetas, que eles mesmos que andaram com Jesus estão dizendo que a gente tem que ouvir e ler. E eu estou insistindo nisso porque estão ensinando a gente, as pessoas, a desprezar as Escrituras. Tem líderes religiosos que estão evocando para si a mesma autoridade dos apóstolos. Quem fez isso? A igreja romana. Caiu no buraco que caiu. Teve que acontecer a reforma protestante. E agora nós precisamos de outra reforma evangélica no meio dos evangélicos, porque tem evangélico que não quer ser evangélico, tem evangélico que não sabe o que é ser evangélico, tem evangélico que já está fazendo dobradinha com outras coisas. Deixa eu continuar lendo a lista aqui. Eles são insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem. São como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão a retribuição injusta que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas, manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Que festas? As festas que os cristãos faziam, chamadas festas do amor, festas ágape, festas da comunhão. Lá estava a galera. Eu vou para a galera. Esse negócio de Pedro, Paulo. Pedro é ultrapassado, Paulo é ultrapassado. Zacarias já era. Nós estamos agora na modernidade. Estou imaginando, estou viajando aqui, né? Aquela galera nas festas de amor. As festas de amor é o que semelhante com o que nós chamamos hoje de ceia do Senhor. Imagina na ceia, os irmãos de Corinto. Ceia. Igual hoje se você vai lá na festa, né? Os caras põem até um bracelete, que é os faixa preta, faixa verde, faixa amarela, né? Os que bebem mais, bebem menos. Então o pessoal entrava nas festas de amor do culto, da igreja, e bebia até cair, ficar largado lá, ou discriminava os outros, fazia aquelas panelinhas. Aí o Pedro está falando, esse pessoal é nódoa, é mancha, e eles se regalam, tem prazer em fazer isso nas festas de vocês. Eles estão no meio de quem, irmãos? Dos crentes. No meio dos irmãos. Por quê? Porque a igreja já naqueles dias não tinha o conceito que se tem hoje, que igreja é um grupinho de gente limpinha, cheirosinho, que se ajunta num bunker fechado, que só pode entrar quem é os consagrados. Não, eles entendiam que igreja é um grupo que se reúne em qualquer espaço, para adorar e louvar a Deus, mas vem a galera que acha isso o máximo, mas não quer nada com Deus, nem com a palavra dele. Amém, pessoal? Amém. Vocês estão por aí, né? Não vai dormir ainda não, só um minuto. Mas eles difamam o que não conhecem, versículo 13, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz, são nódoas, manchas, regalando em seus prazeres,
quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. É o pessoal que só fala de prosperidade material, ter, poder, conseguir, conquistar, e aí usa o nome de Deus, faz o que for necessário para alcançar o objetivo deles. São pessoas entregues aos prazeres sexuais, aos prazeres sensoriais, aos prazeres econômicos, aos prazeres de domínio sobre o próximo. É gente que se entrega ao prazer. A Bíblia chama eles de ímpios e injustos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Olha, Pedro fala sobre Balaão, Pedro fala sobre Balaão, o caminho de Balaão, Paulo fala sobre o caminho de Balaão, e o Senhor Jesus, enviando 7 cartas às igrejas da Ásia, fala do caminho de Balaão. Mas que diacho de caminho de Balaão é esse, né? Também lá nas cartas do Senhor Jesus enviando a igreja da Ásia, fala dos nicolaítas. Então o caminho do Balaão é o caminho que para você ver ele fácil, é só você ligar a televisão, passar alguns canais aí ditos evangélicos, vocês vão ver eles vendendo salvação, vendendo cura, vendendo milagre. Eu recebi um linkzinho que o pessoal manda para mim, só para zoar mesmo, né, irmão? Manda um linkzinho de um cara que e o cara tem muita gente seguindo o canal dele no Instagram. Depois eu falo para vocês qual que é. Ele no canal dele, irmão, ele fala para a pessoa ligar que ele entrega a profecia e a revelação na hora, sob a módica contribuição feita por Pix. Faz um Pix que eu entrego a profecia. E ele entrega. O pior, ele é seguido e recebe Pix. Aí você fala, como pode? É o caminho de Balaão. O caminho de Balaão é sedutor. Ele comercializa. O Balaão, ele profetizou benefícios mentirosos para seduzir o povo de Deus, e de outras maneiras ele também conduziu o povo de Deus, os homens, à idolatria, usando as mulheres que não eram do povo de Deus. Ok, irmãos? Então, para concluir essa leitura, ele diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Só uma pergunta, vocês estão vendo alguma coisa disso aqui nos dias de hoje? Que nós estamos conversando? Então, só para ficar claro, isso é a manifestação do anticristo. Isto é a manifestação do falso profeta. Isso é ele agindo na sociedade. Isso é ele agindo entre nós. Satanás, irmãos, ele não aparece igual aqueles bruxas do Halloween e pula, e pula assim. Não, o Satanás não faz assim. Ele não aparece do nada aí, surpresa, te peguei. Não, ele não faz assim. Ele entra no jardim e começa a andar com você e fala: e aí, tá gostando das frutas? Aqui é bom demais. E a água boa, e os passarinhos maravilhosos. E ele vai trocando ideia com Adão e Eva, mas estou imaginando aqui, né? E aí ele chega para o Adão, chega para Eva, né? E aí, viu aquele fruto? Qual? Aquele? Qual? Esse, que não era para você mexer, comer. E aí ele vai seduzindo, e a mulher fica encantada, fala: você quer saber de uma coisa? Você tem razão. Eu acho que Deus não é tudo isso não. Ele está com medo que eu fique esperto igual a ele, por isso que ele não quer que eu coma do fruto. Vou comer. E vai lá, pega o fruto. Estou falando que eu estou... Pega o fruto, oi? Ela vai lá, pega o fruto. Amor, oi Evinha, vem aqui meu fofo.
que eu tenho para você é só dar uma mordida. Mas o que é isso? Não interessa, fecha o olho e morde. Você me ama? Te amo, então morde sem olhar. Aqui eu estou só inventando abobrinha, né, irmão? Mas eu estou dizendo que Satanás vem sutilmente. E quando você percebe, ele já está no jardim e você já está fora do jardim. E já enganou, e já rompeu, e já quebrou, e já traiu, e já feriu, e já magoou, e já matou, e já está morto. Ele vem sutilmente. Alguém está esperando o filho da iniquidade, o homem da iniquidade aparecer. Alguém está procurando onde está a marca do 666 na testa, a marca do 666 na mão. O espírito do falso profeta, do anticristo e a ação do demônio já está entre os homens. Nós precisamos pegar a lente do evangelho de Cristo Jesus e ler. Mas o que tem de mais nisso? De mais ou de menos, você vai olhar pela lente do evangelho. É piedoso e justo ou é ímpio e injusto? Use essa lente. Pedro, no texto que nós estamos lendo, falou do piedoso e do ímpio, da consequência sobre o piedoso e a consequência sobre o ímpio, da condenação sobre o ímpio e do livramento sobre o piedoso, e sobre os atos de injustiça do ímpio e os atos de justiça do piedoso. Essa é a lente que nós usamos para ler os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, e essa é a lente que nós usamos para ler os últimos dias. Eu falei isso outro dia, deixa eu reforçar aqui. Algum tempo atrás diziam que a nossa igreja, que essa igreja aqui, era a igreja da porta larga. Só porque, sei lá por quê, mas eu recebi até apostila, os pastores aqui mandavam apostila de estudo bíblico para mim, para ensinar como eu ensinar a igreja, porque a gente estava ensinando errado na leitura deles, porque é a igreja da porta larga. Deve ser por causa de vocês, só pode ser, porque eu não achei outro motivo. Então vocês deveriam justificar para eles. Mas era a igreja da porta larga. Hoje não, hoje nós somos conservadores. A comuna está muito conservadora. As pregações estão muito conservadoras. O que é isso? Muito radical, muito extremista. Se nós não mudamos, quem que mudou? As lentes que estão usando por aí. Nós continuamos usando a mesma lente. Que lente você está usando? Que lente eu e você estamos usando? Pedro fala sobre isso. Deixa eu fazer um comentário aqui. E aqui de novo é uma ferramenta para ajudar você na sua leitura, usar essa lente que o Senhor te deu. É muito comum uma percepção que divide o mundo entre material e espiritual. Você faz isso? Pensa aí, às vezes é comum a pessoa fazer distinção no mundo espiritual e material, né? Faz essa distinção. As escrituras nos ensinam sobre a integralidade humana. Nós somos seres integrais, somos matéria e uma parte material e uma parte imaterial. Somos corpo, mas também somos espírito. Nós não somos, por exemplo, igual a árvore, que é só matéria. Não, nós temos mente, coração, vontade, consciência, autoconsciência, algum nível de liberdade, né? Temos moral, ética. A árvore não. Então nós entendemos que somos matéria, mas também somos espírito. Só que a Bíblia nos ensina que isso é num bloco só. Então quando eu olho para a Márcia aqui, eu estou vendo a Márcia. Se eu olho ela segundo a aparência, eu estou sendo injusto. Por quê? Porque ela não é só o que eu vejo. Ela é essa matéria, mais o espírito dela, as emoções, os afetos, os sentimentos, tudo isso, ok? Mas a Bíblia ensina para nós que isso é um bloco só. Nós somos uma unidade. Nós não somos vários pedaços emendados. Nós somos uma unidade. Entretanto, é muito comum se ter a ideia do mundo separando o material do espiritual.
E isso traz uma tensão muito grande. Por quê? Porque eu mal e mal entendo o material, como que eu vou entender o espiritual? E aí eu fico tenso, com o radar ligado o tempo todo, para perceber o que é maligno e o que não é. Eu quero sugerir para você, de novo, que você ouça o conceito que nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é de que nós somos uma unidade. Nós somos corpo e espírito. O mundo é uma coisa só. Isso me ajuda, por exemplo, em que sentido? Que eu estou na vida e usando as lentes do Evangelho, eu não fico preocupado ou tenso, caçando onde está o falso profeta, o anticristo, o espírito dele, ou as marcas dele. Eu e você temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos ajuda a perceber isso no comportamento. Alguém, por exemplo, diz assim: aquela pessoa é do diabo, ou é do mal. Quando? Quando ela frequenta alguma coisa que a gente rotula do mal. Certo ou não? Aí dizemos, essa pessoa é do mal. E o outro que vai num outro lugar que a gente rotula como bem, dizemos, essa pessoa é do bem. Então é como se Deus estivesse com uma e não estivesse com a outra. As Escrituras não ensinam a gente a fazer isso. Então, primeiro, diminui a tensão para que você consiga identificar com naturalidade o que é e o que não é de Deus, entendendo que nós somos seres integrais. Eu estou aqui com meu corpo, meu espírito, e tenho o Espírito de Deus. Ele me dá inteligência, capacidade, me desperta a minha parte sensorial para eu perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Não precisa de revelação. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Algumas pessoas ficam com dificuldade, com medo de avaliar identificar o que é do maligno e o que não é do maligno por causa de texto bíblico lido errado. E vamos ver se a gente ajuda a corrigir isso aqui hoje. Eu coloquei aqui, o método para identificar os falsos profetas e anticristo e seus servos, ensinado por Jesus. Como identificar o espírito do falso profeta, do anticristo e os servos dele, ensinado pelo Senhor Jesus. Vamos lá em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 7. Então, tem lá um irmão que está na televisão, mas ele é, como é que é? Ele é influencer. Ele é youtuber. Ele tem milhares de seguidores. Aí você ouve a sua mãe e o seu pai que segue a Jesus há 200 anos. Mas eles não saem dessa ladainha aqui, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, e aí o seu pai e sua mãe falam para você, filho, filha, e o filho e a filha tem 5, 10, 50 anos, tanto faz. O pai e a mãe estão dizendo, filho, filha, as Escrituras dizem isso. Aí ele ouve, tá, legal. Agora, tem um cara que falou um negócio absolutamente novo. Revolucionário. Quem é esse cara? É aquele do youtuber, é o influencer, é o que tem milhares de seguidores. E aí, a tendência é não ouvir as Escrituras e ouvir aquele outro, que pode estar falando besteira e fazendo besteira. E quando você diz assim, olha, mas isso está errado. Opa, quem é você para julgar? Não julgueis para que não sejais julgados. Já deu uma facada no... Vamos ver o que as Escrituras falam sobre isso, irmãos. Não julguem para que não sejam julgados. Mateus 7, de 1 a 5. Eu vou ler aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, 1. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta na viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão,
Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando ainda há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tudo bem aqui, irmãos? Então, não julgue para não sejais julgados. Resumindo isso aqui, é uma frase que a gente já ouviu bastante, né? Coração é terra que só Deus anda. Tudo bem? Coração é uma terra que só Deus anda. Então é assim, o Gilson, eu estou olhando o Gilson aqui, e eu acho que o Gilson faz isso por causa disso, daquilo outro. Eu começo a julgar as intenções dele, como se eu pudesse andar no coração dele. O Senhor Jesus está dizendo, não faz isso, não faz isso. Você entra no coração dos outros? Não, então não faz isso. Não julgue ninguém. Olhe para você, enxergue você e resolva o teu assunto. Se você puder ajudar o irmão, você ajuda, mas não julgue o irmão. Ou seja, não queira medir o que está no coração dele, porque o que está no coração dele, o coração é terra que só Deus anda. Deus é que julga o coração dos homens. Amém, irmãos? Ok. Então você vê lá a pessoa que está ensinando heresia, longe da palavra de Deus, trazendo novidade, desconstruindo o que os apóstolos ensinaram, dizendo que o que eles ensinaram está errado, que está superado, que está ultrapassado, que deve ser revisado, e você olha e diz assim, olha, eu não conheci Paulo, não conheci Pedro, não conheci João, mas esse cara eu conheço, ele tem bastante seguidor, e o que ele fala faz muito sentido. Ele usa a ciência, ele usa os saberes, ele usa a sociologia, a psicologia, a psicanálise, a antropologia, ele usa tudo, faz mais sentido para mim do que a revelação. E você começa a ouvir ele. E não pode julgar, porque ele ou ela são chamados de homem de Deus ou mulher de Deus. Você vai julgar o coração deles? Não, Jesus fala, não faz isso. Coração do homem é terreno que só Deus anda. Mas ele nos dá uma lição. E essa que eu queria dar para compartilhar com você, de novo, para a gente fazer distinção entre uma coisa ou outra. Mateus capítulo 7, mesmo discurso de Jesus a partir do versículo 15. Ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Esse é um discurso escatológico de Jesus. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Ou seja, parece, mas não é. Por dentro são lobos devoradores. A imagem do lobo, nós estamos falando de coisa maligna. Vamos ler junto aqui? Onde nós estamos? Vamos de novo. Olha, coração, eu não entro, só Deus entra. Mas comportamento, eu vejo e eu reconheço se é de ímpio e injusto ou se é de piedoso e justo. Está claro, irmãos? Não, quem sou eu para julgar? Não estou julgando, eu estou reconhecendo. Jesus falou que eu devo fazer isso, eu vou fazer isso. Eu estou reconhecendo. O que é reconhecimento? Estou fazendo um reconhecimento, estou avaliando, estou analisando, estou comparando, estou concluindo. É heresia, é lobo em pele de ovelha, vai trazer maldade. Quem é você? Prazer, Moisés Tenório Barreto. Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. Quem é você para julgar? Não, eu estou fazendo um reconhecimento. Amém, irmãos? Amém. Não tenha medo. Não é porque alguém está lá no canal, é super conhecido, super seguido, leu a Bíblia 300 vezes, fez 200 cursos de teologia. Não importa, nós temos que ler Paulo, Pedro, João, ler Judas, livrinho pequeno, ler o Apocalipse, acompanhar com os irmãos que você anda, convive, sabe quem eles são, e aí você faz a avaliação que você deve fazer. Pelos frutos vocês o reconhecerão. Está roubando, está enganando, está fazendo estelionato, está mentindo, está distorcendo as escrituras, está adulterando a palavra, mas é autoridade. É autoridade sobre quem? Não sobre mim. A autoridade sobre mim é a palavra de Deus. A autoridade sobre a igreja é a palavra de Deus. E eu preciso conferir
se o que está sendo dito está de acordo com as Escrituras. Em termos de argumentação, o mestre que nós encontramos na história bíblica, em termos de argumentação, é o diabo. Ele argumentava sempre, e sempre vencia. Desde Adão, onde que ele topou com alguém e parou? Jesus de Nazaré. Quando ele cita as Escrituras, e ao invés de Jesus ficar citando o texto bíblico para ele, fala de conceito, de valores do reino de Deus. Está escrito, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás não pôde enganar a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele continuou guardando as Escrituras. Quando alguém quer discursar a benefício próprio, ele vai usar a Bíblia para construir o império que ele quiser. Eu e você que temos que ter a lente, o filtro, para analisarmos se isso é de ímpio e injusto, ou de é piedoso e justo. Qual coluna está essa pessoa que está falando sobre isso? Mas quem sou eu para julgar ele? Não é julgar, é identificar, é avaliar, é reconhecer. Faça isso com autoridade e com liberdade. Amém, irmãos? E eu vou encerrar, só mais 3 minutos, que eu só vou ler, eu escrevi aqui umas coisas. Eu vou ler mesmo, tá bom? Nós temos 2000 anos de história, né? A partir de Cristo até aqui. Se você for estudar a história, você vai encontrar o período dos 3 primeiros séculos, e a igreja caminha vigorosa e dando testemunho. E aí a igreja então tem um tal de convertido chamado Constantino, que a gente não sabe direito se converteu ou não, imperador de Roma. E ele então vira cristão, eu vou usar esse termo mesmo, vira. E aí ele virou cristão, imperador, aí virou moda, ele pôs no Facebook, no Instagram dele, no YouTube, que agora ele era crente, aí todo mundo, o imperador vamos nós também, todo mundo virou crente. A igreja que era perseguida, deixou de ser perseguida e virou badalada. A igreja que tinha autoridade, deixou de ter autoridade e virou disputa de poder. A igreja que tinha os apóstolos como aqueles que tinham a última palavra, agora tem um monte de bispo querendo falar na mesma pegada dos apóstolos e dos profetas. A igreja começou a se distanciar do evangelho e virou uma poderosa instituição, um grande governo. Isso durou do século IV até ao início do século XV, quando algumas pessoas voltaram a abrir as Escrituras e começaram a dizer: tem alguma coisa errada, isso está errado. E aí teve a reforma protestante. A reforma trouxe luz novamente sobre os dias escuros que a igreja estava vivendo. E por que aconteceu isso? Porque a igreja se afastou das Escrituras. Talvez alguns estavam esperando o anticristo, o profeta, vindo com chifre, com tridente, com rabo, com a capa preta, xingando Jesus, xingando Deus. Não, ele vem com a Bíblia na mão, com gumex no cabelo, para que se tiver, vem todo engomadinho e vem falando do amor. Ele usa a Bíblia, ele abre a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia e nem ensina a Bíblia. Ele tem novas revelações e novos conhecimentos. Na história, nós encontramos o Deus de amor dando aos homens uma coisa que nós chamamos de graça comum, na teologia reformada, graça comum. Na graça comum, é o caminho que Deus encontrou para abençoar todos os homens, quer creiam nele, quer não creiam. Por exemplo, dando ao homem sabedoria, inteligência, ciência. E nós, como seres que somos ambiciosos no sentido positivo, queremos progredir, crescer, desenvolver. Então o homem vai no caminho do que nós chamamos de progresso, desenvolvimento, crescimento. Só que nesse caminho, onde nós temos a graça comum, o favor de Deus que nos abençoou com dons, ciências e que nos leva, por exemplo, a sair da carroça de madeira e ir para o jatinho. Isso é bênção de Deus. Nesse mecanismo que o Senhor nos deu, tem também a deformação humana.
E nessa deformação, nós ouvimos João nos ensinando assim: o mundo está debaixo do governo do maligno. Ou seja, o mundo não está demoniado, mas o mundo está sob a influência do maligno. Nesse sentido, aquilo que Deus deu para a gente, que é bom, que é ciência, tecnologia, saberes e conhecimento, e que nos traz tanto bem, também desperta em nós aquilo que nos é mal, impiedade e injustiça. E quando você vai estudar a história, por exemplo, quando você ouve falar sobre renascimento, lembra da palavra renascimento? Iluminismo, a idade das luzes. Isso é do diabo? Não, isso é bênção de Deus. Deus deu isso para o homem. Para quê? Para nós continuarmos progredindo. Eu vou encher de aspas aqui, né? Progresso, evolução, desenvolvimento. E hoje nós tomamos remédio. Hoje alguém não morre de AIDS. Hoje o câncer é tratado. Para quem não acredita que a Terra não é plana, nós vamos para a Lua. Mas hoje nós temos tecnologia, não é assim? Então é ciência. Glória a Deus por isso. Mas junto com essa dádiva de Deus aos homens, ele está deformado por causa do pecado, vem o viés do homem que começa a usar tudo isso para produzir mal para si mesmo e sua destruição. E lá no Renascimento e no Iluminismo, nós recebemos muita coisa boa e muita coisa que produziu a sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade egocêntrica, ou seja, voltada para si mesmo, que tem um discurso bacana em relação ao próximo, desde que o próximo não esteja tão próximo, de preferência mais longe. Por exemplo, a gente ora pelos irmãos que estão, as pessoas que estão lá na faixa de Gaza, sejam palestinos ou não, e os judeus, e oramos para aqueles que estão debaixo de injustiça. Mas talvez se eles fossem vizinho muito próximo nosso, não sei se a gente ia estar orando por eles. Por quê? Porque nós temos essas complexidades dentro de nós. Então, essas ciências trouxe para nós, por exemplo, a sensação de que sim, nós podemos pesquisar, estudar e descobrir. E isso diz respeito à minha razão, e a minha razão então me traz luz. E se eu tenho luz da minha razão, para que a luz da revelação? Logo, aquilo que era para ser bênção para mim, se torna em maldição. E hoje a Bíblia, que para mim até pouco tempo era revelação, hoje eu estou trocando por causa da luz da ciência. E a luz da ciência me afasta das Escrituras. Jesus chama isso de apostasia. O espírito do anticristo está na sociedade, está no comportamento da sociedade, está no socialismo, está no capitalismo, está no marxismo, está em tudo que é produzido pelo homem, está na ciência, está na filosofia, está na teologia. O espírito do anticristo está espalhado. Eu e você temos que usar uma lente simples, a lente de Jesus Cristo, e olhar as duas colunas que Paulo fala lá no texto que nós lemos: piedoso, justo, ou impiedoso e injusto. Piedoso é o que ama a Deus, logo ama ao próximo, por isso produz justiça. Impiedoso é o que não ama a Deus, logo não ama ao próximo, por isso produz injustiça. Um ama a Deus e o outro não ama a Deus. Por causa disso, um trata o próximo como gostaria de ser tratado, e o outro trata o próximo como objeto de exploração. Esse é o espírito do anticristo. E se eu e você não percebermos isso hoje, aqui e agora, nós vamos estar sempre olhando para o futuro, esperando a hora que ele se manifestar. Só que o espírito dele já está entre nós. E se eu e você não tivermos essa lente, nós somos infectados com esse vírus e não percebemos. E daqui a pouco estamos anticristo. Sabe o que é anticristo? Não é só contra Cristo, é aquele que ocupa o lugar de Cristo. Eu e você fomos chamados, como Pedro diz, como Paulo nos ensina, Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos salvou. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora eu e você estamos na luz do Evangelho, se usarmos essa lanterna,
se usarmos esse farol. Senão o farol da ciência, que é uma bênção de Deus, mas que também é contaminada pela queda humana, substituirá essa luz. Amém, irmãos? Eu quero orar com você, e minha oração, meu desejo, é que isso que nós conversamos aqui... Oi? O que tem o texto? Eu não li o texto? Então deixa eu ler então um outro texto. Não, eu ia ler o texto sobre a questão do iluminismo e do renascentismo, mas achei melhor fazer mais um resuminho ainda, para entender. Eu espero que tenha ajudado os irmãos. Amém? Minha preocupação é uma só. Muitos crentes estão olhando para a linha do horizonte. Não olhe para a linha do horizonte, olhe para as Escrituras. Muitos cristãos estão olhando para alguma coisa que vai aparecer. Não procure alguma coisa que vai aparecer no mundo espiritual. Já está entre nós, já está em nosso meio. Você diz assim: olha, eu estou vendo gente que amava a Deus e hoje está falando tudo o que pregou, está despregando. Como pode ser isso? É sutil. A pessoa não é mudada do dia para a noite, é o vírus que vai contaminando, vai convencendo, e daqui a pouco aquele que defendia a palavra de Deus agora joga ela de lado e diz que tem uma nova revelação, ou um novo conhecimento, um novo saber. Nós ficaremos com a palavra de Deus como nos ensinou Pedro e Paulo e João e o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, agradecidos, porque a Tua palavra é luz para esses dias de escuridão. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é pão que sacia a nossa fome. A Tua palavra é água que mata a nossa sede. A Tua palavra é água que nos limpa do nosso pecado e nos leva por um caminho de santificação. Obrigado, Senhor, por nos trazer a Tua palavra. Obrigado por ter inspirado os profetas, e Pedro, e João, e Paulo, e Judas, para escrever para nós. Hoje nós temos acesso à Tua verdade, Senhor, simples como ela é, que trouxe luz no século 15 e 16, e que nós pedimos que continue trazendo luz a nós do século 21. Senhor, que essa luz nos conduza à vida, ao amor, à piedade, à justiça, e nos afaste, Senhor, da impiedade e da injustiça. Que essa luz nos ajude, Senhor, a não ficarmos presos a discursos políticos baratos, rasteiros e humanos, mas que essa luz nos leve, Senhor, a olharmos para a vida a partir da lente do Evangelho, identificando o que é justo, o que é reto, o que é amor a Deus e ao próximo. Senhor, que nós estejamos prontos para a sua volta, que nós estejamos com os nossos olhos abertos, usando o colírio da sua palavra, porque os dias são maus. Desperta-nos a todos, Senhor, guarda-nos, ó Deus, do engano de Satanás, que cegou o casal no jardim, porque nós já tivemos nossos olhos abertos. Em nome de Jesus nós pedimos isso para a sua glória, amém, e graças a Deus.